Oi pessoal, bem-vindos à semana 2 do plano de estudo tutorado volume 2. Então a gente vai ter unidade temática, então a gente está indo em reações orgânicas, mais especificamente reações de desidratação em álcoois. Então desidratar vai ter saída de água, tá? Então a característica da desidratação é você perder molécula de água. Então aqui, vocês têm que ler esse primeiro texto, porque a primeira questão é baseada na interpretação que vocês têm aqui desse texto, tá? Então, leiam esse texto de suporte. Então, eu vou falar para vocês sobre os conceitos. Então, a gente pode ter a desidratação de duas formas que a gente vai estudar dos álcoois, né? A intramolecular, tá? E a intermolecular, ok? Então, a intramolecular vai acontecer dentro da própria molécula do álcool. Agora, a intermolecular, tá? Entre duas moléculas de álcool. Então, não esqueçam disso, tá? Mesmo porque a gente vai ter formação de coisas diferentes, de produtos diferentes ali. Então, ó, a desidratação intramolecular ocorre quando a molécula de álcool elimina a água e forma um alceno. Então, na intramolecular vai formar um alceno, tá? Para que essa reação ocorra, é necessária a presença de um catalisador e de elevada temperatura. Vou mostrar qual catalisador e a temperatura elevada vocês têm que saber, tá? A facilidade em sofrer desidratação é maior em álcoois terciários, depois em álcoois secundários e, por último, álcoois primários, tá? Para formar duplas mais substituídas. O álcool primário tende a sofrer desidratação intermolecular, produzindo éteres. Então, vai produzir um éter. Então, na intramolecular, você produz um alceno. Na intermolecular, você produz éter. Então, na desidratação intramolecular, produzimos um alceno. Na intermolecular, nós vamos produzir éteres, tá? Aí, enquanto álcoois secundários e terciários costuma desidratar de forma intramolecular, formando alcenos correspondentes. Então, muito importante aqui essa parte, tá? Então, vamos ver essas reações, né? Aqui ele mostrou só a desidratação intramolecular, tá? Então, a gente tem, ó, na reação a seguir, um alceno é produzido a partir de um álcool, na presença de ácido sulfúrico concentrado como catalisador. Então, ó, seu catalisador aqui, ó. Então, tem que ser colocado em alta temperatura. Vocês podem simplesmente colocar aquele delta aqui, para mostrar que tem calor, tá? Aqui foi intramolecular, então tem esse hidrogênio com esse OH, né? Vão se juntar para formar a água. E vai se estabelecer uma ligação dupla aqui, que é para completar as ligações do carbono, que eles vão perder, né? Cada um deixa de fazer uma ligação, então essa nova ligação é formada aqui. Então, olha só o que você tem. Esse composto aqui, tá? Se você tivesse CH2CH3 aqui e aqui CH3, aqui hidrogênio e aqui, por exemplo, CH3, isso aqui poderia ter até uma isomeria geométrica, né? Então, esse alceno formado, pode ser que ele tenha isomeria geométrica, né? Então, nas reações que são intramoleculares, pode formar um alceno que, porventura, tenha isomeria geométrica. Só que para ter isomeria geométrica, esse ligante tem que ser diferente desse e esse ligante tem que ser diferente desse, né? Só para lembrar vocês que a gente não pode esquecer das coisas que a gente já estudou. Então, vamos às atividades. 1. Retorne ao texto e construa um parágrafo expondo sua argumentação sobre o que ocorre em relação ao consumismo, obesidade infantil e consumo precoce de tabaco e álcool. Então, retorne ao texto. Então, vocês vão construir esse parágrafo aqui a partir do texto que vocês leram, tá? A2. Então, olha só, você tem aqui o álcool etílico formando o etileno. Então, o etileno, eu vou mostrar a fórmula para vocês. Então, se formou um etileno, formou um alceno, ela é de que tipo? Intra ou intermolecular? Intramolecular, né?
Então, aqui eu tenho uma reação intramolecular. Aqui o álcool etílico, agora eu tenho uma reação intermolecular, porque formou o éter, tá? Então, aqui é intermolecular e a de cima é intra. Olha, ele já te deu o composto orgânico formado. Na desidratação, além do composto orgânico, que pode ser um alceno ou um éter, né? Dependendo do tipo de desidratação, o que mais que eu tenho que eliminar? Só vou mostrar para vocês a montagem aqui, tá? Olha só, pessoal, é isso aqui que ele mostra na questão 2. Por que eu estou mostrando para vocês? Para vocês terem uma melhor ideia de como isso acontece. Então, esse oxigênio e esse hidrogênio se juntam, né? Vai ter uma eliminação do que a gente está vendo, né? Vai formar um alceno, né? Então, formou o alceno aqui mais alguma coisa que veio da junção de OH com H. Aqui, esse OH se junta com esse hidrogênio aqui, então esse carbono vai se ligar a esse oxigênio e vai formar o éter etílico aqui, tá? Mais alguma coisa. O que a gente viu? A gente está vendo desidratação. Desidratação eu tenho eliminação de quê? Então, vocês vão descobrir o que é a substância X e Y. Só olhar aqui em cima, né? Além do alceno formado, tem liberação de quê? Então, marque a alternativa que representa a substância X e a Y a partir do que eu falei para vocês. Agora a 3. A 3 é um pouquinho mais complexa, tá? Que ele vai exigir de vocês lembrar o que é isomeria geométrica e óptica. Então, eu falei para vocês. Quando nós estudamos lá isomeria geométrica, eu posso ter quando eu tiver dupla ligação ou quando eu tiver um ciclo, tá? E como que isso vai acontecer? Você tem que, cada carbono da dupla tem que ter ligante diferente, né? O carbono da dupla à sua esquerda, ele tem que ter 2 ligantes diferentes. A mesma coisa para o outro carbono, tá? Isomeria óptica, ele tem que ter o carbono quiral, que são 4 ligantes diferentes, né? Então, lembrem disso aí. Então, ele vai pegar um álcool secundário com essa fórmula. Eu vou mostrar para vocês. Quando é aquecido na presença de Al2O3, sofre desidratação. Então, a gente está falando de desidratação. E vai dar origem ao composto A, tá? Que, por sua vez, é tratado com um ácido halogenídrico. Então, você vai tratar ele com HX. Pode ser HCl, HBr, é um HX, tá? Produzindo o composto orgânico B. Ok, e aí? Considerando os produtos A e B, são aqueles que se formam em maior quantidade. Por que ele fala isso? Porque aqui, por exemplo, quando você vai eliminar a água, pode ser que tenha 2 hidrogênios vizinhos. Então, pode pegar tanto o hidrogênio da esquerda quanto da direita, só que aquele que vai formar em maior quantidade é aquele que a dupla está mais substituída, né? Que a gente falou para vocês lá. E o composto B ali? Lembra que tem a regra de Markov-Nikov? Quando eu tenho essa reação aqui com HX, tá? Então, tem que lembrar disso. Vou mostrar para vocês a primeira reação, para vocês verem o que vai formar, tá? Então, pessoal, na 3 você pode ter isso aqui. Ele falou que é um álcool secundário, né? Então, obrigatoriamente, o meu OH tem que estar ligado a esse carbono ou a esse carbono daqui, que vai dar de nome e estrutura vai ser a mesma coisa. Não importa, tá? Porque se eu escolher esse vai ser o carbono 2. Se eu escolher esse vai ser o carbono 2. Então, nessa primeira reação aqui, você pode ter o OH com esse oxigênio, aí vai formar a dupla aqui, que é uma dupla menos substituída, né? Você tem a formação de uma dupla de carbono primário com carbono secundário. E quando sair, se esse OH sair com esse hidrogênio aqui, eu vou formar essa dupla aqui que vai estar mais substituída, que seria o meu produto principal, né? Então, vocês têm que analisar isso, tá? Vai formar esse produto aqui. Então, vai formar um produto com dupla ligação, né? E depois vai reagir com o HX. Vocês lembram que a gente viu essa reação com HX lá atrás? Que é a reação quando eu adiciono um hidrogênio e um carbono da dupla e um halogênio no outro carbono da dupla, né? O hidrogênio, ele entrava no carbono, preferencialmente, né? Entrava no carbono que já tinha mais hidrogênio,
tá? E o halogênio entraria no outro carbono, tá? A partir disso que eu falei para vocês, ele falou assim, a estrutura do álcool secundário admite isomeria óptica. Então, você vai olhar lá depois, no seu álcool, tá? Tem como ter isomeria óptica ali, ou seja, tem algum carbono quiral, um carbono que se liga a 4 ligantes diferentes? Então, se tiver, tem isomeria óptica, né? Admite isomeria óptica. O álcool secundário é denominado 2-butanol. Mostrei para vocês estruturas, né? Então, é só saber ali. Lembrando que essa nomenclatura está desatualizada, é butan 2-ol, né? O composto A formado admite isomeria geométrica ou cis e trans? Então, feita a reação, vocês vão analisar lá. Então, lembrando que para ter isomeria geométrica, cada ligante dos carbonos da dupla ligação tem que ser diferente entre si, né? O composto A formado é o 2-butanol. Então, você sai do 2-butanol e forma 2-butanol, basicamente é isso que ele está falando aqui, tá certo? Composto B formado admite simultaneamente isomeria geométrica e isomeria óptica. Você vai analisar lá, tá? Se admite. Lembrando que para ter isomeria geométrica você tem que ter presença de dupla ligação ou ciclo, tá? E para ter isomeria óptica você tem que ter um carbono com 4 ligantes diferentes. O composto B formado admite isomeria óptica. Já expliquei para vocês o que vocês têm que olhar. Agora a 4 aqui. 4 ele falou do glicerol e vai formar a acroleína. E falou que você sente aquele cheiro, né, da carne vermelha, a característica no churrasco, né? Isso se deve pela reação de decomposição do glicerol com a formação de acroleína, um líquido de forte odor. Então, se você sente o odor dele com facilidade, ali naquela situação, né, você está sentindo o cheiro forte, né? Identifique a opção incorreta. É um aldeído? Olha só, C com dupla O ligada a um hidrogênio. A gente estudou o aldeído, né? A acroleína é uma substância insaturada, ela tem dupla ligação. Isso quer dizer que ela é insaturada ou saturada. A acroleína necessita de aquecimento. Olha só, isso aqui representa um aquecimento. No churrasco você tem aquecimento ou não? E ele falou que ela é formada no churrasco. A acroleína tem temperatura de ebulição maior do que a do glicerol. Então, é isso que você consegue perceber aqui. O glicerol é um triol. O triol você tem que ter 3 OHs. 5. A crise do petróleo faz ressurgir o interesse pela produção de hidrocarbonetos a partir de álcool, que pode ser produzido por fonte de matéria-prima renovável. O etanol, por exemplo, no Brasil é largamente produzido a partir da cana-de-açúcar. A. Escreva a equação da reação utilizada para transformar etanol em eteno. Que meios que eu posso usar para transformar um álcool em um alceno? Olha só, eu tenho que ter H2SO4 e alta temperatura. Então, no lugar disso aqui, é só você colocar o álcool, que é CH3 ligado a CH2OH, né? Lembra do etanol, que é um dos mais simples ali. Aí depois, o eteno pode ser utilizado para a produção de diversos compostos orgânicos. Qual é o produto da reação do eteno com hidrogênio? A gente viu, né? Quando eu tenho o eteno reagindo com hidrogênio, na presença de catalisador, que pode ser níquel ou platina, né? Com calor, o que eu vou produzir? Né? A gente viu isso nas reações de adição, tá? Então, aqui é uma reação de hidrogenação, tá? Reação de adição de hidrogênio ou hidrogenação aqui. Nessa segunda etapa ele pede isso, tá? Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo WhatsApp, podem mandar pergunta no grupo ou no privado, ou através do chat também, usando Conexão Escola aplicativo ou Conexão Escola web.